Futebol Douro na Gondomar FM, como sempre, com Fernando Mendes, Pedro Campos, os comentadores residentes, e hoje com um convidado especial, o selecionador da Seleção Douro, sub-14 da Câmara Municipal de Gondomar, a participar no torneio Interconcelhio da Associação de Futebol de Porto, o Dr. Adriano Pinto, com quem iremos falar mais aqui um bocadinho também, abordando aquilo que é um dos propósitos deste programa também, que é dar voz a quem normalmente aparece apenas um bocadinho nas páginas dos jornais, dar voz a quem trabalha com os jovens que irão ser então os destaques do amanhã. Mas nós antecipamos esses destaques e hoje vamos falar mais pormenorizadamente sobre esta seleção e também sobre aquilo que o João Vieira também tem para dizer sobre o desporto de formação, neste caso de formação do futebol, em Gondomar. João, tudo bem? Foi uma boa vitória na semana passada. E primeiro queria agradecer o convite que foi endereçado em nome da minha equipa técnica, Pedro Lousa, o Del Lima, eu, também dos meus diretores, Manuel Maranhão e o Rogério Silva. Queríamos agradecer este convite da vossa parte para divulgarmos um pouco a seleção e também dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido nesta rádio. Algumas vezes tenho ouvido em prol do desenvolvimento e de estar a dar a conhecer a formação de futebol a nível conseguido. Muito bem, foi a primeira introdução ao nosso convidado, o João Vieira, mas para já vamos começar com a publicidade do Campeonato de Portugal, Prio. Série C, o Sousense volta a tropeçar em casa, desta feita com o Pampilhosa, a equipa que o precede, a equipa que vem imediatamente atrás. Num jogo de sentido único, o Sousense não conseguiu levar de vencida, então a equipa Coimbricense, a equipa da Pampilhosa, seguem-se agora 2 jogos fora para o Sousense. Pedro, tu foste ver o jogo, como é costume, qual a tua opinião sobre o jogo? Por aquilo que nós sabemos, foi um jogo de sentido único para a baliza do Pampilhosa. O que é certo é que nesta altura o Sousense precisa urgentemente de pontos, tem 11 pontos, tem os mesmos que o Torizense, acaba por, e vou já dizer os resultados, acaba por ter alguma felicidade nos resultados dos adversários. O que é certo é que eram 3 pontos importantíssimos, tais como eram a semana passada, mas nestes 2 jogos em casa, somar um ponto é muito pouco. Resultados desta jornada: Académica 1, São Joanense 2, Tourizense 1, Nogueirense 2, Coimbrões 1, Sinfães 2 e Sousense 0, Pampilhosa 0. Pedro, a tua opinião sobre o jogo? A minha opinião é um pouco diferente da semana passada. A semana passada foi um mau jogo. Foi a semana passada, mas esta semana há que dizer outra coisa, porque houve mais atitude. Só que quando as coisas não aparecem, parece que volta em picos, às vezes, que aconteceu um pouco, um nervosismo. Mas para começar a primeira parte, o Sousense entra muito bem, teve 3, 4 grandes oportunidades de gol, 3 delas pelo Chico, uma delas é uma defesa espetacular do guarda-redes do Pampilhosa. As outras 2 poderia ter acontecido melhor, mas certamente que tentou, fez aquilo que lhe competia e foi um dos grandes jogadores em campo. O Chico, mais uma vez, deu tudo o que tinha, não conseguiu foi ser feliz na finalização. Uma primeira parte bastante interessante, Sousense, já não se viu o Sousense com esta atitude já há algum tempo, atitude houve, sentido único, como já fez na introdução. Segunda parte continuou com sentido único, mas a bola não entrar, o nervosismo entrou naqueles jogadores, não conseguiram ultrapassar o nervosismo que se estava a criar ali. Realçar o apoio dos miúdos da formação, que sempre apoiar a equipa, que é muito positivo para dentro de campo, para aqueles jogadores, sempre a torcer até o último minuto. Mas não houve a felicidade do gol. A segunda parte, o Sousense só dispôs de uma ou 2 grandes oportunidades de gol, teve menos oportunidades do que na primeira parte. De um Pampilhosa que não teve, durante 90 minutos, não teve um único remate direto à baliza, não teve uma única oportunidade de gol. Eu acho que o Fábio teria sido melhor na toalha de praia, se calhar não ia haver grande perigo. Uma Pampilhosa que tem uma equipa com uma estrutura física dos jogadores interessante. Quem olha para aquela estrutura, se calhar não há equipas do Nacional do Rei que têm jogadores com aquela estrutura, com tantos jogadores com aquela estrutura física, e há que lamentar não se ter conseguido os 3 pontos, mas
atitude houve aquela estalinha, mas a estalinha, como diz o Fernando, muitas vezes trabalha-se para ter, e é verdade. Vamos ver agora os 2 jogos fora, vai muito complicado. Exatamente, pego na tua deixa para falar com o Fernando. Fernando, nesta altura, há equipas que estão inseridas neste processo, Torizense, Sousense, Pampilhosa, Porto de Coimbrões ainda, e a Académica, isso de ter jogado bem não interessa muito, o que interessa é metê-la lá dentro, porque acabou, para a semana acaba a primeira volta deste campeonato, e portanto é urgente, os pontos são urgentes para toda a gente e, como se costuma dizer nós na gíria de futebol, os pontos nesta altura do campeonato são muito caros. Antes de mais, boa noite. Relativamente a este Sousense, que é disso que nós estamos a falar, julgo que na semana passada disse tudo, relativamente à ponderação que todos deviam fazer, à reflexão interna que todos deviam fazer, e se calhar terminar um ciclo, quebrá-lo e recomeçar. A partir deste momento, e embora hoje em dia nas estradas deixe de existir a tolerância zero e passe a ser substituído por aparelhos de radar para evitar os excessos, a partir deste momento o Sousense não está nos cuidados intensivos, não está ainda aí, mas tolerância zero. Não pode continuar a jogar bem, tem que ser objetivo. E, se bem me lembro, na semana passada tivemos aqui um convidado que dizia: o jogar bem não é importante, o importante é pontuar e conseguir os objetivos. Por isso, vitórias globais não existem classificações paralelas, não existe um elemento na equipa, existe um conjunto de elementos que formam uma equipa e é no seu todo que tem que causar os equilíbrios e os efeitos positivos para que as equipas contribuem. E era bom que o Sousense conseguisse manter nesta divisão, mas com estes resultados e com um calendário que, na minha opinião, não é favorável. Se nós analisarmos o calendário do Sousense, não é favorável. Desperdiçou 2 jogos consecutivos em 6 pontos possíveis, conseguiu. Mais grave que isso, contra adversários diretos. Pronto, mas que são do mesmo campeonato, todos são diretos. Para mim, todos são diretos. E claro, neste tipo de jogos, uma equipa e um clube, como o Sousense, que é de pessoas trabalhadoras, pessoas dedicadas ao aspecto, e neste caso estamos a falar de um clube de futebol, deviam ter conseguido passar a mensagem, quando se fala de mística e o querer e a força, para que não houvesse um abrandamento nem um relaxamento. Houve um relaxamento, na minha opinião, foram 5 pontos que não ficaram na Foz de Sousa, foram embora, que jeito dão aos outros, aos diretos e aos indiretos, de modo que o Sousa, a partir de agora, a tolerância zero, Pedro, como costumo ver isto, a tolerância zero. Vais mais nervoso para os jogos agora. Jogos da próxima semana, Nogueirense-Sousense. O Nogueirense que, fruto da vitória desta semana portanto, contra o Torizense, respira um bocadinho melhor, já tem 19 pontos. Com certeza é um adversário difícil para o Sousense, Pedro. Muito difícil, um campo difícil, dimensões bastante reduzidas, um terreno muito parecido a nível de dimensões com o campo do Coimbrões. E vamos ver se os Ares da Serra vão sorte ao Sousense, que ainda é uma longa viagem, bom dia. E vamos ver se os ventos são favoráveis à gente da Foz de Sousa. A ver, vamos então para a semana. Nogueirense-Sousense, Sinfães-Torizense, São Joanense, Coimbrões e um duelo dos 2 últimos, Pampilhosa e Académica, 2 equipas vizinhas. Já aqui a classificação, esqueci-me da classificação: São Joanense primeira com 21 pontos, depois Sinfães com 20, terceiro Nogueirense com 19, quarto Coimbrões com 14, e depois aquelas equipas que neste momento lutam pela fuga à despromoção. O Torizense é a primeira equipa acima da linha d'água, depois o Sousense em lugar de play-off de manutenção e depois, nos lugares de descida direta, o Pampilhosa e o Lanterna Vermelha, a Académica. Na Série D, o Gondomar foi empatar a Cesarense, um bom resultado para a equipa de Gondomar, que assim está no 4º lugar, e solidifica até o seu 4º lugar, estando já a 5 pontos da linha d'água e a 4 da zona de play-off para a manutenção. Fernando, este é um Gondomar regular, tem feito um campeonato regular, tem 2 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota em 6 jogos que fez nesta Série D, portanto, na fase de manutenção. Aquilo que nós temos visto é que o Gondomar tem uma margem de conforto muito maior que o Sousense. O Sousense tem tido algumas dificuldades. O Gondomar, apesar de ter dificuldades, consegue garantir ali
sempre uma margem de conforto, mesmo que tenha um deslize. Pontuar fora é sempre importante, desde que pontua em casa, mantém aquela dinâmica do ponto e dos pontos, que é importante num campeonato destes. O campeonato já não é generoso para quem está nele, porque a primeira fase para a segunda fase são muito prejudicados. No entanto, acho que o Gondomar tem um calendário diferente para melhor que o Sousense, tem os resultados que ajudam. Uma coisa é trabalharmos sobre resultados positivos e outra coisa é trabalharmos sobre resultados negativos. É óbvio que hoje, no primeiro dia de semana, se as duas equipas treinaram, o ambiente no balneário e depois no recinto de treino é diferente do Gondomar e do Sousense, porque o Gondomar tem a pressão própria do próprio jogo, que é natural, isso em todos os escalões, em todas as competições existe, mas não tem a competição do ponto de fazer contas. Tem que ir fazendo as contas, não tem que as fazer já. Enquanto que, se calhar, na Forçosa já se fez contas, já se estabeleceram alguns números como objetivo que poderão surgir ou não. Porque se trabalharmos com base na ansiedade e no resultado negativo, o resultado final não é muito bom. Porque há sempre aquela pressão que quem estiver a ver diz: aquele atleta fazia isto numa situação normal e hoje não faz porque está condicionado pelo psicológico. Por isso é um dos fatores mais importantes na vida de qualquer ser humano, é o psicológico, e o psicológico, se não estiver bem, depois afeta todos os recursos naturais de cada um dos atletas. Daí a dizer que este Gondomar está a fazer um campeonato regular. Se calhar esperava-se na fase inicial que fôssemos candidatos à ida à fase de subida, porque é certo que não tendo ido, até por ter um início de campeonato muito complicado, parece que encontrou aqui então a sua regularidade. E tem estabilidade. Há quantos anos é que o professor José Alberto é treinador do Gondomar? Isso é muito importante. As pessoas muitas vezes pensam que os resultados não serem os melhores, que tem que ser o treinador a sofrer as consequências. Não, a reflexão tem que ser feita ao contrário. Porque é que nós todos não conseguimos melhores resultados? E se aprofundarmos essa questão, se calhar vamos verificar que o problema não está na liderança, está naqueles que são liderados. E tem que se perceber onde é que está o problema e tentar resolvê-lo. Não é ver o problema e adiar o acontecimento. Não, tem que se provocar que as coisas aconteçam. E, ao contrário do Sousense, o Gondomar, se formos somar as épocas desportivas em que o Gondomar tem como treinador principal o professor José Alberto e as mesmas épocas da União Desportiva de Sousense, vamos ver que, se calhar, e eu não estarei muito longe da verdade, que para um treinador do Gondomar há 4 ou 5 no Sousense. Isso não cria estabilidade, porque a estabilidade é do grupo, mas tem que haver uma liderança forte e tem que haver sempre a certeza da parte de quem é mandado, de quem é liderado, de que se alguma coisa correr mal, não é o líder que é colocado em causa, é o grupo que é colocado em causa no seu todo, quer na componente dos técnicos, quer na componente dos atletas. E isso não se verifica. E depois estes desequilíbrios de classificação, porque se as equipas são mais ou menos iguais, não se compreende, se fôssemos aprofundar esta situação, porque é que o Sousense no ano passado faz a época que faz e este ano está a fazer a época que está a fazer. O Sousense fez uma boa primeira fase, agora esta segunda fase é que... Pedro, mas nesta altura não é um campeonato. Nesta altura tinham que estar mais fortes. Claro. Porque, repare, União Desportiva de Sousense, o nome por si só diz, União tem que estar mais unidos, podem não gostar de muitas coisas, mas quanto mais não seja, se não for para defender a dignidade do próprio clube, tem que ser para defender o próprio orgulho, o amor próprio e o brilho do atleta. E eu, se fosse atleta, não gostava que o meu clube estivesse sempre a mudar de treinador, constantemente quando as coisas correm mal. Não é, por acaso, acho que não é isso que está a ser posto em causa neste momento com esta liderança. Mas acho que não. Mas entendo que já foi. O elo mais fraco era sempre o treinador. E vocês sabem que isso é verdade. E eu senti durante anos. Eu conheço bem o clube. Conheço bem as pessoas. Não foram 9 dias, foram 9 anos. Por isso, em 9 anos eu vi muita coisa. As pessoas são as mesmas. Acho que há que refletir e ver o que é que vale a pena. E se vale a pena, às vezes, continuarmos a alimentar determinados egos em detrimento de princípios e do clube. Muito bem.
ficava então aqui a opinião do Fernando e do Pedro sobre o Campeonato de Portugal Prio, neste caso a Série D, já falamos sobre a Série C. Resultados da Série D: Águeda 1, Anadia 0, Mortágua 1, Estarreja 1, Gouveia 0, Moimenta da Beira 3 e Cesarense 0, Gondomar 0. Pedro, dá bem um bocado de énfase ao Gondomar, que jogou quase 90 minutos com menos um jogador, fez o Portinho, foi expulso. É uma força extra. Acaba por conseguir um ponto bom resultado numa equipa que está complicada, que está em sua forma e que se esforçou bastante para a segunda fase. Tu que andas lá no meio da competição e misturar com os treinadores, há de reparar que quando os treinadores fazem aqueles treinos a semana para os miúdos bem todos contentes e até os graúdos, há sempre uma equipa que é aquela que mais vezes é utilizada e depois existe aquela chamada a Coca-Cola. São aqueles que raramente são utilizados. Podes reparar que a Coca-Cola quase sempre ganha os outros. Porque isto, se também se colocares 11 contra 10 e os 10 forem a equipa mais fraca, os 11 até podem ganhar, mas não lutar ninguém. Porque há forças que se vão buscar que nós não imaginamos que existem até nos próprios atletas. Que eles conseguem ir buscar um aditivo para compensar a falta de. Quando são lugares, por exemplo, se estamos a falar de um guarda-redes numa situação em que já não é possível fazer substituições, é diferente. Agora, um jogador de campo, rapidamente os outros conseguem superá-lo, se estiverem bem psicologicamente, que é importante. É tal tranquilidade que é necessária. A próxima jornada, Anadia, Cesarense, Estarreja, Águeda, Moimenta da Beira, Mortágua e o Gondomar a receber o penúltimo, o Clube Desportivo de Gouveia. Portanto, Gondomar e Gouveia é um jogo, todos eles são importantes, mas um jogo que poderá ser determinante nesta virar de página, neste caso, da primeira volta da Série D, do Campeonato de Portugal Prio. Vamos seguir adiante neste programa com a Divisão de Elite, que começou esta semana a sua fase de subida, e a equipa de Gondomar presente, o Sport Rio Tinto, acaba por ser a única equipa das três que jogaram fora a pontuar. Resultados desportivos das Aves: B 4, Canelas 0, Lixa 2, Sport Rio Tinto 2, Rebordosa 1, Maia Lidador 0. Começa agora também pelo Fernando. Fernando, a equipa de Rio Tinto a cumprir aquilo que o treinador prometeu aqui a semana passada, que iria competir por todos os jogos, e um resultado num campo muito difícil do Lixa e uma equipa com motivação extra, porque já não contava ir à fase final e depois isto também os desresponsabiliza um bocadinho. Tanto... E o próprio historial das duas equipes. Exatamente, não é bem mais longe o Rio Tinto do Lixa do que o Lixa do Rio Tinto. Por isso é um campeonato que está agora a começar. O Rio Tinto, na minha opinião, começou muito bem, foi buscar um ponto fora. E isto é a luta, todos os jogos vão ser difíceis. Por isso o Rio Tinto cumpriu aquilo que o treinador disse: vou jogar para o ponto, vou jogar para o resultado, independentemente da exibição ser aquela que os adeptos pretendem ou não. Porque a verdade é que, à semelhança daquilo que há pouco eu dizia, os adeptos nunca são excluídos, nem os atletas, quase sempre preterido é o treinador, infelizmente. Por isso, tivemos aqui na semana passada uma realidade que é que todos deviam assumir, e ele tem a coragem de assumir, e os resultados já estão à vista. Várias subidas de divisão, tem um currículo enguejado, talvez daqueles mais recheados a nível distrital de todos os treinadores que estão neste momento com responsabilidades nas várias equipas que disputam os distritais da Associação de Futebol do Porto. E porquê? Porque é objetivo, sabe onde está, sabe onde é que quer ir e sabe com quem é que está a competir. Isso é fundamental. Pedro, o Canelas, numa análise agora de outros resultados, o Canelas entra com o pé esquerdo. O jogo de sábado correu muito mal, o jogo no estádio do Desportivo das Aves, 4-0, e o Rebordosa a cumprir uma das candidatas, a equipa de Rebordosa, uma equipa também que se reforçou neste intervalo de tempo, desde a primeira fase para a segunda, contra um Maia Lidador que, pronto, é o resultado de 1-0, um golo muito cedo na partida, e o Maia não conseguiu então dar a volta ao resultado. Que análise faz também dos restantes jogos, neste caso o Aves 4, Canelas 0 e o Rebordosa 1 e o Maia Lidador 0? Acho que era, sendo do Aves Canelas, acho que era de esperar. Este Aves, se calhar, já na minha opinião, que será uma das grandes equipas mais fortes. Tem argumentos que outras se calhar não têm. Mais uma equipa com investimento estrangeiro.
e que foi que só teve um sentido, que foi o Aves e acabou por golear o Canelas. Realçar que este Aves B Canelas se calhar teve meio segundo da bancada, se calhar a equipa principal ultimamente tem tido, estava a bancada principal cheia, foi bastante referido nos meios de domingo. E o Bordosa, o Maia Lidador, acho que o Maia Lidador, tendo feito uma boa campanha, enquanto a mim destes todos, será aqui para aquela que será a traiçoeira delas todas, aquela que nunca se sabe o que se espera dali, que pode surpreender, como que ninguém está à espera e acaba por surpreender. O Bordosa, que investiu bastante, tem jogadores de grande renome e acaba por ganhar, marcou um golo cedo e acabou por se calhar gerir à procura do segundo, mas gerindo o jogo e acabou por vencer. Quanto a realçar o resultado do Rio Tinto, acho que é um grande resultado, um terreno que não vai ser fácil, mas qualquer das equipas, mesmo o Aves, e roubar pontos ao Senhor do Amparo, ao Lixa. Não vai ser fácil, e realçar que li nos órgãos de comunicação locais do lado da zona da Lixa que estavam a dizer que o Rio Tinto jogou pouco, mas se calhar jogou aquilo que precisou para trazer um bom resultado, aquele que teve a vencer por 2-1, depois acabou por sentir um empate, mas acaba por ir buscar um empate a um terreno difícil num campeonato tão equilibrado, que se calhar este ponto fora ir buscar a Lixa, que não é qualquer equipa pensou que vá buscar pontos à Lixa e acabou por ir buscar e que vai ajudar bastante. E esperemos, como já a semana passada, que isto seja um bom presságio para que... Sem dúvida nenhuma, aquilo que parece... Sem dúvida nenhuma, Fernando, aquilo que parece, numa análise muito breve a este campeonato, que já no processo passado também esmiuçámos um bocadinho, que é um campeonato que vale a pena ver. Um campeonato muito competitivo, recheado de bons jogadores, boas equipas, bons treinadores. Esta fase, esquecendo agora tudo o que está para trás, esta fase, 6 equipas, prestigia o futebol da Associação Futebol Clube. Esta fase. Sim, prestigia. Esquecendo agora tudo o que está para trás. Sim. E de que maneira? Primeiro, eu não sei quais são os objetivos de cada uma destas equipas, mas há um alento que eles têm extra em relação aos demais competidores da primeira fase. É que não têm nenhuma espada no pescoço. Claro. Por isso, têm a possibilidade de desfrutar do jogo, Exatamente. projetar também jovens atletas que tenham as suas formações e conseguir um melhor resultado. Admito que existam aquelas que estão aqui para competir, existam as outras que estão aqui para competir e para conseguir um objetivo. Sinceramente, não acho que o Aves, é a minha opinião, que tenha como objetivo, tendo uma equipa na segunda liga, que tenha como objetivo colocar uma equipa no Campeonato de Portugal para ir. Não acredito. Acredito sim que queiram projetar atletas através deste campeonato para alimentar a primeira equipa. Esta é a minha opinião. As demais competidoras, acho que todas elas têm como objetivo lá chegar. Não há aqui ninguém que diga eu estou aqui porque consegui-me safar da zona de manutenção. Não. Estou aqui porque querem de facto subir divisão. O Maia quer, não tenho dúvida. O Lixa quer, também não tenho dúvida. O Rebordosa é uma aposta já antiga. Já não há 2 anos, há 2 anos tentaram-se reforçar de modo a conseguir objetivar esse desidrato. Não conseguiram. O Rio Tinto, não temos dúvida que o objetivo deles é lá chegar, para juntar mais um clube do Conselho de Lombar e tem muito mais força. Jogar um campeonato nacional é diferente de jogar num campeonato regional, completamente diferente. Por isso, o Rio Tinto já lá esteve, tem essa experiência, tem essa capacidade, tem argumentos, quer como atletas, quer como dirigentes, quer como equipa técnica. Uma organização. Por isso, estão organizados e estão preparados para esta competição. O Canelas, julgo também que sim, quanto mais não seja por tudo aquilo que se passou na primeira fase, tem o orgulho ferido. E quando se tem o orgulho ferido, vamos buscar forças onde achamos que não as temos. Por isso, todos eles estão em pé de igualdade, estamos na primeira jornada, se calhar como vês, vamos alterar. Uns têm mais argumentos que outros. Sim, mas todos eles... Mas não quer dizer que... Mas todos eles têm bons argumentos. Agora, o que também é facto é que a equipa, neste grupo de 6, que parte em desvantagem em relação aos restantes, é precisamente por Canelas por falta de competição. Porque uma coisa é tu treinares todos os dias e outra coisa é tu treinares com um objetivo que é jogar ao fim de semana. E quando não se joga ao fim de semana, há uma grande diferença entre o competir e o treinar. Até porque
Existem treinadores que, de um momento para o outro, dispensam um ou dois atletas e dizem assim, tu dispensou aquele miúdo, ele era tão bom rapaz e às vezes até jogava bem, mas não é. Há os atletas de treinos, há aqueles que às vezes jogam bem e há aqueles que competem sempre. E há uma grande diferença entre jogar bem e competir bem, certo? O competir bem, para tu competir bem, tem que ser colocado à prova. E a prova é jogar com desconhecidos, é jogar com que num campeonato tem que se estar a lutar por pontos. E o Canelas, neste aspecto, partiu em relação aos outros com um déficit de competição. Por isso, se calhar, aí o reflexo deste resultado também. Porque, se a memória não me falha, nos últimos anos o Canelas nunca teve um resultado tão negativo como este. Eu não me recordo. Eu não me recordo disso. Por isso é falta de competição. Com a competição, se calhar, vão chegar mais além. Muito bem, resultados estão vistos. Jogos da próxima semana: Canelas Lixa, Rio Tinto Rebordosa, um grande jogo, e Maia Ligador contra o Desportivo das Aves B. Mas nesta divisão da elite há também a zona de manutenção e na Série 2 temos duas equipas de Gondomar. O Gondomar B, que venceu, aliás, o Ordelo, e o Vila Miá, e o São Pedro da Copa, que foi empatar a Vila Miá. Resultados desta fase de manutenção: Série 2, Tirsense 2, Barrodas 1, Gondomar B 1, aliás, o Ordelo 0, Vilarinho 1, Alpendurada 2, Baião 2, Paredes 1, Vila Miá 1, São Pedro da Cova 1. Sobre esta divisão da elite para o Nacional, o apuramento de manutenção da Série 2, iremos depois falar um bocadinho mais na próxima semana, com um bocadinho mais de tempo. Ainda assim, a classificação está ordenada da seguinte forma: Tirsense com 27 pontos primeiro, depois segundo Baião com 22, Paredes com 20, Sobrado com 20 também, Barrodas em quinto com 17, Alpendurada com 16, aliás, Lordelo com 16, e depois o São Pedro da Cova com 15, Vilarinho com 13, e nos lugares de descida o Vila Miar com 12 e o Gondomar B com 8. O Gondomar B que se reforçou bastante, de modo exatamente, já está a 5 pontos de saída da zona de promoção. Ainda assim é um campeonato muito rápido, uma vez que são apenas 10 jogos e, portanto, há que fazer pontos. E o Gondomar entrou muito bem, então, com uma vitória sobre o Aliados de Lourdel. Na próxima semana, o Gondomar B desloca-se ao Barrosas e o São Pedro da Cova não joga. São Pedro da Cova folga na próxima semana. Avançamos para a divisão de honra, onde o Ateiense foi arrancar um ponto à casa do Lessa do Balio. Fernando, antes de fazer aqui o resumo dos resultados, podia, como é óbvio, uma breve análise ao jogo de ontem em Lessa do Balio. Pedro, vou pedir desculpa, mas o Ateiense não foi arrancar um empate. O Lessa do Balio, com 14 atletas, conseguiu um empate. O Ateiense estava a ganhar e, em um determinado momento, o protagonista do jogo, o Opaceu, criou ali uma situação de uma grande penalidade que só ele é que viu, que não foi o árbitro, foi o árbitro assistente, e o resultado não traduz aquilo que se passou. Ficou um erro, mas não por mérito do Lessa do Balio, que eu não tenho nada contra, mas não tiveram mérito para conseguir este resultado, mas sim por mérito de alguém que esteve a mais durante os 90 minutos e depois, não satisfeito, os restantes minutos de jogo, teve o discutor ou expulsar pessoas do banco que nem sequer abriram a boca, e quem conhece a pessoa, ele não é nulo, mas é silencioso, mas conseguiram expulsar uma pessoa que não falou, que estava sentada no lado. Por isso, é o resultado possível, e o que fica para a história é este resultado. Aquilo que será com certeza homologado pela associação é este resultado, mas depois de tudo aquilo que eu vi ontem, começo a acreditar que estávamos condenados desde o dia em que fomos à Associação do Porto para nos informarem que íamos jogar este ano e íamos competir na divisão de honra, porque começam a ser muitos acontecimentos nos últimos 4 jogos que nos levam a pensar isso. Mas vamos nos manter vivos, vamos continuar a lutar e não vamos fazer refletir isso nem nos atletas, nem na equipa técnica. Vamos fazer uma reflexão de tudo que se passou, vamos corrigir no futuro, porque também às vezes colocamos a jeito. O que é certo, e para terminar, o Lessa do Balio ganhou ontem um ponto, mas que não foi suficiente para sair da zona aflitiva em que está. Mas estão melhores que nós, porque têm 25 pontos,
e nós já estamos ligados às máquinas há muito tempo nos cuidados intensivos e não sei quando é que vamos começar a falar. O médico vai lá de vez em quando, mas os pontos não aparecem. São os jogos mais difíceis, mas não dá. Por muita ginástica que se faça, começa, claro, mas começa a ser muito difícil porque o campeonato começa a terminar, por isso é muito complicado. Agora, o que é certo é que ontem jogámos o suficiente para fazer os pontos. Ainda assim, e apesar de ligado às máquinas e dos resultados ultimamente não terem aparecido, ou se quiserem, neste campeonato não terem aparecido na quantidade que obviamente vocês queriam, é saudar a postura séria, honesta e virada para o futuro que tem tido o OTS. Já agora quero só referir o seguinte: se aqueles que gostam de futebol analisassem as equipas que estão nesta competição e vissem quantas equipas é que trocaram de treinador, o Atense é a única equipa que está colocada do 9º lugar para baixo que não trocou de treinador. Todas as outras trocaram de treinador. E algumas mais do que uma vez. Nós não, nós acreditamos no nosso trabalho, acreditamos naquilo que estamos a fazer. Agora, não dependemos só de nós, dependemos, o jogo é isso mesmo. E essa postura só vai reforçar as minhas palavras de seriedade e de saber aquilo que se está a fazer e acreditar acima de tudo naquilo que se está a fazer, mesmo quando às vezes os resultados não aparecem. Resultados então desta jornada 23, Raiza Valley 1, Atense 1, Nuno Álvares 1, Vila Caís 0, Sandinenses 1, Parafita 0, Aparecida 1, Canidelo 0, Irmezinho 4, Levarense 1, Avintes 2 e Festa 2, Nogueirense 2, Vila 2 e Folgosa da Maia 2, Alfenense 1. O Atense é 15º com 18 pontos. Na próxima semana desloca-se, recebe no seu terreno o Aparecida. Na primeira divisão Série 1, o Bogadense recebeu o Rio Tinto e empataram a 2. A equipa de Gondomar, o Atlético Rio Tinto, é agora o 12º, subiu um lugar por troca com o Águas Santas e soma 22 pontos. Na próxima semana, o Rio Tinto recebe o Foz num jogo de especial importância para os homens de Rio Tinto. Já na Série 2, o Gens foi empatar a 2 ao Rio de Moinhos e o Estrelas Fantos continua a sua brilhante recuperação e venceu em casa o Sobrosa por 3-1. O Gens, que é quarto classificado por troca com o Lousada, este empate em Rio de Moinhos retirou este lugar do pódio ao Gens, que agora é quarto classificado com 41 pontos. O Estrelas Fantos já é nono, isto para quem acompanha o início deste campeonato é de realçar. Estrelas Fantas então é nono com 26 pontos. Na próxima jornada o Fantas desloca-se a Rio de Rei e o Gens recebe o Livração. Na segunda divisão, Série 2, resultados para as equipas de Gondomar. O Zebreirense empatou em casa com o Pena Maior a 2 e o Melves deslocou-se a Passos Ferreira para jogar contra o Raimonda e perdeu por 1-0. O Zebreirense é nono com 27 pontos e o Melves com 22 ocupa a 12ª posição. Na próxima semana, o Zebreirense desloca-se a Frazão e o Melves recebe o Sobreirense. Entramos então na fase em que falamos das camadas jovens. Na segunda divisão nacional, Júniores, Série A, Série B, manutenção. O Sousense deu um passo de gigante rumo à manutenção. Mais um ano será, se tudo continuar desta maneira, pelo terceiro ano consecutivo na segunda divisão nacional de Júniores. Alfenense 0, Sousense 1. Sousense é segundo classificado destas 8 equipas que constituem a Série B. O Sousense é o segundo classificado, apenas vendo à sua frente o Arouca. E na próxima semana desloca-se à São Joanense. O Gondomar, na Série B dos Campeonato Nacional de Júniores C, recebeu e venceu o antigo líder, o Dragon Force, que com esta derrota troca com o Feirense na liderança. Ainda assim, uma vida complicada para o Gondomar. Fez um grande resultado, só que para a semana joga em Fremundo. O Fremundo perdeu com o Espinho, uma equipa que agora tem 20 pontos e está ali tudo embrulhado. Fremundo, Gondomar e Espinho são as equipas que podem ainda descer, sendo que o Gondomar é a primeira equipa acima da linha d'água. Para a semana, um jogo escaldante, o Fremundo Gondomar, que esperemos então que o Gondomar vença de maneira a continuar a termos uma equipa na primeira divisão, neste caso na divisão do Campeonato Nacional
de Júnior C. Chegamos à parte em que vamos então à lata e ao ouro da semana, e desta vez começo com o Fernando. O meu ouro vai para os competidores da divisão da elite zona de promoção. O facto de estarem todos a competir é excelente. Registro como muito positivo o facto de, nesta fase, não haver ninguém a dizer eu não vou ao jogo. Isso é importante para o futebol, é importante para a Associação de Futebol de Porto e é importante para o próprio clube que foi posto em causa durante tantos meses. O negativo, bem, é mais do mesmo. Não estou a repetir da semana passada, mas daquilo que disse há 15 dias, o Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Porto deviam andar mais atentos, deviam se calhar colocar mais observadores nos jogos, em jogos que são importantes. E os jogos importantes não são só onde se discutem os títulos, são também onde se discutem as exclusões. E acho que andam um bocadinho distraídos acerca desse assunto. E depois quem paga são os clubes que trabalham de uma forma generosa durante a semana toda e ao domingo vêm um grupo de pessoas a alterar o rumo dos acontecimentos de qualquer maneira e a qualquer preço. Pedro, lata e ouro. Vou começar pela lata. A lata desta semana vai para o antijogo que se vê no futebol português. Acho que é demasiado. E a falta de coragem dos árbitros de não darem 10 e 15 minutos de compensação. Eu sei que os árbitros não são médicos, mas têm que começar a ver e também não ter medo de dar o segundo amarelo. Por vezes aos guarda-redes, porque é inadmissível aquilo que acontece no futebol. Lembro-me de um episódio que tu assististe. O guarda-redes Tricense, nos minutos finais do ano passado, na época passada, tinha a equipa médica atrás da baliza. Nos minutos finais dos jogos, quando o Tricense estava a ganhar, aleijava-se muito. São exemplos que se deve. Os árbitros devem ter coragem para ultrapassar isso. O ouro tem a ver com dois elementos da equipa de Júnior de Sousense, o professor Tiago, que é o treinador, e o Jota, o João Pedro, que acho que merece isto. Um rapaz que tinha tudo para esta época ser uma grande valia, está a ser, que vem de uma lesão gravíssima, que poderiam ter tirado para fora dos relevados, a coisa que ele mais adora fazer, e acho que é justo esta homenagem. E de salientar que ele agora na equipa dos Júnior de Sousense, em 3 jogos que fez agora seguidos, marcou 4 golos, e ainda ontem entrou 10 minutos na equipa sénior e muito deu, e muito mexeu, aquela garra que ele tem, e daí a minha força para o Jota, porque ele está a vencer esta grande dificuldade, que é recuperar desta lesão gravíssima e desejar-lhe as maiores felicidades, porque ele vai vencer e vai mostrar tudo aquilo que vale. Sem dúvida nenhuma, os dois, eu conheço pessoalmente, obviamente, os dois, especialmente o Tiago, que, para quem não sabe, começou em 2002, ainda jogava futebol no Gondomar, começou como meu observador nacional de iniciados no Gondomar, também era uma história antiga, pode ser que um dia ele venha cá e que nós possamos falar sobre isso. A minha lata, as nomeações da Associação de Futebol de Porto, tal como o Fernando falou, eu vou um bocadinho mais além. Não é só os jogos importantes que têm que ter árbitros competentes e não é só nesses jogos que a Associação de Futebol de Porto tem que ter cuidado com as nomeações. As camadas jovens são também algo que movimenta milhares de atletas, ou centenas de atletas por semana, e a Associação, numa ânsia de poupar, só consigo perceber por esse lado, começa, desde há uns anos para cá, que tem nomeado, principalmente para os jogos de camadas jovens, árbitros das terras onde os jogos acontecem. Com tudo de que, por vezes, de negativo isso pode trazer. Não vou falar de casos pessoais, porque poderia falar até de alguns e um bem recente, mas esta falta de cuidado com estas nomeações, por vezes, desvirtuam aquilo que é o trabalho de quem paga para jogar. De quem paga para jogar. Os miúdos e os pais, muitas das vezes pais que fazem 50, 60, 70, às vezes 100 km num domingo para ver os seus filhos jogarem, e já não falo dos clubes e da despesa que os clubes têm em inscrições, em seguros, em multas ridículas algumas, para pagar a uma associação que vive faustosamente, mas que não quer pagar aos árbitros e, portanto, obviamente, há cada vez menos. Portanto, as nomeações da Associação de Futebol de Porto, para mim, são a minha lata da semana. O ouro da semana, e entro já, portanto, no nosso convidado,
é a seleção de ouro sub-14 da Associação da Câmara Municipal de Gondomar, promovida pela Federação das Atividades do Conselho de Gondomar, que arrancou então neste torneio com uma vitória e obviamente na pessoa do João, do treinador da equipa, a quem saúde mais uma vez. João, foi uma entrada com o pé direito. Foi bom porque foi no terreno de jogo de um potencial candidato à vitória final. Existem mais seleções, mas de qualquer maneira, pela análise que uma pessoa tem, pela informação que nós temos das outras seleções, candidatos quase sempre ao título é do Nuno Gaia e a Câmara Municipal também da Maia. Gaia que foi vencedor ano passado, se não estou Gaia foi vencedor no ano passado e normalmente tem alternado o Nuno Gaia e a Câmara Municipal da Maia. Foi bom, como eu digo, era um campo de um adversário direto, uma vitória de 2-0, porque depois também em questão de desempate poderá ter influência estes golos marcados e sofridos. Que o ano passado nós sentimos essa diferença de golos, foi bastante importante. Aquilo para nós que começámos a trabalhar com adolescentes, foi bom para eles. Aquilo que eu notei nos primeiros minutos, por mais que eu tentasse transmitir, nós tentámos transmitir para eles com calma. Aconteceu que nos primeiros 10, 15 minutos eles estavam nervosos, não conseguiam. Foram acalmando, conseguimos um gol e depois, essencialmente, penso que volta aos 25 minutos à expulsão de um jogador da Maia, que é de lamentar numa idade destas com 14 anos, 13 anos, uma agressão mesmo muito feia, um atleta da Câmara do Mar. Puxando um bocadinho as palavras que o Mendes disse, às vezes poderiam pensar que seria fácil, por causa de Maia ter ficado com 10. Mas tem que louvar a atitude da equipa de Maia, porque mesmo com 10 jogadores criaram-nos bastante problemas, foram lutando sempre, acreditando sempre, enquanto que depois na nossa parte não conseguimos fazer o segundo golo para acalmar também a nossa equipa. Eles tiveram uma oportunidade para fazer o empate, felizmente para nós não conseguimos, também eles já tinham tido a felicidade de não sofrer o segundo golo. E depois, a partir do momento que nós fazemos o segundo golo, eles com 10, portanto, acabaram por realmente render-se à nossa supremacia. E acho que, no ponto geral, há haver vitória, acho que é sempre plenamente à seleção de Gondomar. João, esta foi a primeira jornada, mas, obviamente, e vamos aqui puxar-se um bocadinho o fio atrás e introduzir também o que é isto do torneio Inter-Seleções Conselhias Dr. Adriano Pinto, que já vai na sua 13ª edição. Gondomar não participou sempre, regressou, se não me engano, participou no início, regressou o ano passado. E o ano passado, também pela tua mão, a equipa acabou por ficar num segundo lugar. Explica-nos, e apenas também para os ouvintes perceberem um bocadinho o que é este torneio, o que é que envolve e quais as expectativas que são criadas para se fazer uma seleção conselhia, qual é o intuito, qual é o objetivo e, portanto, uma explicação sobre o que é este torneio. Em primeiro, em minha opinião, acho que a data escolhida para a Associação de Futebol para este torneio acho que não é a melhor. E não é melhor porque, se bem que eles pensam em sub-14, para 13 anos, estamos a falar de adolescentes do primeiro ano, mas penso que não é melhor porque existem alguns atletas que estão ainda a participar no Campeonato da Primeira Divisão, outros que estão a participar no Campeonato Nacional, em que ainda nesta altura existe muita coisa de disputa, existe subidas de divisão, existem manutenções, existe muita situação independente e que nesta altura, para estarem a fazer uma situação destas, para já começa que a data não é mais a melhor escolhida, em minha opinião. Eu vou dar um exemplo e apenas porque, como sabes, no Sousense, a equipa sub-14 vai disputar a fase final e nesta fase de paragem pronto, acaba por condicionar um bocadinho a... Eu posso dizer que não é só o Sousense, mas não, estou a dar um exemplo que é mesmo o Gondomar está no Campeonato Nacional claro. Para ter a manutenção, tem também o Campeonato da Primeira Divisão também para manter a manutenção. O Sousense tem negociados sub-14 para ir vai disputar o título campeão. Tem também na primeira divisão, que tudo ao que indica, penso que já tinham conseguido para irem disputar o acesso ao nacional também, em que estão lá dois atletas da seleção. E temos também o Fanzas, que também vai disputar a subida à primeira divisão. Portanto, todos os elementos que fazem parte dos atletas que foram selecionados
estão envolvidos em provas com bastante importância. O que é que tem que haver da parte daqui da seleção? Já que uma vez a data é esta que é escolhida, não a podemos alterar, já que a data é esta, então o que é que tem que haver? E é isso que eu me preocupo, e nós, a minha equipa técnica e os meus diretores, tentamos fazer uma articulação com os clubes, de modo a que não sejam prejudicados, a seleção também não seja prejudicada. Objetivos deste torneio, que acho que é bastante importante e que sempre defendi, e tenho defendido junto dos coordenadores, que é a importância de divulgar a qualidade da formação em Gondomar. Acho que Gondomar tem bons clubes, que conseguem, e com esta atitude, aquilo que nós aconteceu já o ano passado, ao introduzir-nos um bocadinho naquela supremacia que existia de uma Nova Gaia e de Maia. Conseguimos fazer isso e este ano estamos novamente dispostos a tentar fazer o nosso melhor, mas com o futebol. Acho que conseguimos demonstrar e mostrar que em Gondomar existe qualidade na formação. Há muitos bons atletas e então o que é que nós temos que fazer? Tento fazer essa coordenação, é mesmo que estejam e consigamos ter os interesses dos clubes, assim como tem também os interesses da seleção. Nota-se que eles, ao fazerem com esta data, nós temos jogos à quarta-feira, o treino que nós temos é à segunda-feira. O que é que acontece? Depois do jogo do domingo, todos nós sabemos que o treino de segunda-feira nós não podemos chegar ali, estar lá, tentar ao máximo, não podemos. Também se fazemos ali um relaxamento total, acabamos por não conseguir nada, que é o único treino que nós temos antes do jogo. E então, onde é que nós nos preocupamos mais? Com um treino mais pausado, mas tentarmos mais taticamente que eles se conheçam também alguns, porque apesar de muitos andarem na mesma escola, há outros que não, há escolas diferentes, não se conheciam, e então tentar transmitir a ideia daquilo que nós queremos para eles, de maneira que todos em conjunto saibam o que é que nós precisamos fazer nos diversos momentos do jogo, para tentarmos e dar a entendermos melhor e saber. Não é fácil, mas penso que conseguimos fazer isso, e aquilo que eu digo em articulação com os coordenadores, penso que conseguimos, porque salvaguardando todos os interesses, acho que sim. E este ano, com uma responsabilidade crescida, de a final ser disputada no Estádio Municipal de Valbom. Sim, este ano a cidade depois do desporto do mar, todos nós desejávamos que sim, mas a autarquia, a Federação das Atividades está a promover, nós, os clubes, penso que toda a gente está interessado em que consigamos fazer o melhor possível. É lógico que o melhor possível ser melhor do que o ano passado fomos classificados e ser melhor é o primeiro. Não é fácil porque no outro lado estão também mais 5 adversários que também têm as suas armas, que também treinam, que são adolescentes que também acreditam, que vão nos criar dificuldades, como aconteceu agora neste jogo com o Maia, mas vamos tentar e trabalhar para conseguirmos os nossos objetivos, que é mesmo a vitória. Antes de passar a palavra aos nossos comentadores presidentes, eu vou só lembrar aqui, ou se quiserem divulgar o nome dos atletas que estão convocados, portanto espero que não esteja aqui nenhum errado, estamos uma informação da Federação das Coletividades. Portanto, treinador João Vieira, o nosso convidado de hoje. Do Sport Rio Tinto foi selecionado o Gonçalo Paiva e o Henrique Salgado. Da União Desportiva Sousense, o Pedro Moreira, o Telmo Rocha, o Rafa, o João Pedro, o Tomás, o Gonçalo e o Correia. Do Gondomar Sport Clube, o Ruben Marques, o Pedro Silva, o Mauro Silva, o Diogo Barbosa, o Gonçalo Gonçalves, o Jorge Rodrigues, o Telmo Gonçalves, o Paulo Pinheiro, o Blanquet, o Francisco Diniz, o João Menezes e o José Francisco Silva. Dos Estrelas de Fanzes, o Marcos Martins, o Nuno Fernandes e o Miguel Caldeira. E do Gens Sport Clube, o Cláudio Souza. Fernando, esta é uma seleção que divulga, ou se quiser faz aqui uma seleção daquilo que é a qualidade, ou pelo menos dá a conhecer aquilo que é, desta forma, um pouco aquilo que é o trabalho do futebol de formação. Sim, e é benéfico que isso acontece para projetar o desporto, este desporto que todos nós gostamos e que chamam de desporto rei. É importante também para o concelho, porque os atletas, os pais, os autarcas
toda a gente que está envolvida nesse processo vai-se aperceber melhor da realidade do futebol a este nível. E como o João há pouco dizia bem, a Maia e Gaia têm dominado tudo isto ao longo dos tempos. E têm dominado não é por acaso, têm dominado porque têm outra capacidade, não só de recrutamento, mas de qualidade de espaço de treino. Ou seja, todos eles têm infraestruturas completamente diferentes do Gondomar. E provavelmente as seleções formadas nesses concelhos, não sei se é verdade ou não, aqui sou eu que estou a supor, não serão formadas com base em 4 clubes, se calhar terão mais clubes a fornecer atletas, porque há mais clubes com melhores condições. Infelizmente, dos 10 ou 11 clubes de futebol de Gondomar, aqueles que têm mais projeção e que têm formação, não terão tantos, porque o Melas e o Sobreirense, infelizmente, não têm formação, têm os alunos de meio, não tem mais ninguém, não têm as condições, pois são 10 ou 11, não têm as condições suficientes para poder projetar atletas nesta seleção. Agora, é salutar, é importante que isto aconteça. Também era importante que, se calhar, as datas fossem diferentes para os próprios atletas e a própria equipa técnica terem um conhecimento mais abrangente das reais capacidades, porque às vezes há pormenores que fazem a diferença e se o treinador não tem possibilidade de conhecer o atleta, se não na plenitude, quase na plenitude, às vezes há coisas que se perdem que se podiam ganhar se houvesse outro tipo de tema. Mas acho muito bem e acho que o Gondomar está no caminho certo ao projetar isto, ao conseguir isto. Quem é que dá continuidade não pode voltar a interromper como já me interrompeu. Falando com o Comentes, o nosso trabalho na seleção, já o ano passado também fizemos isso. E então tentámos, ou seja, abranger quase todos os clubes. O processo de seleção... Era isso que eu te perguntar já a seguir. Qual é o processo de seleção que foi utilizado? O processo de seleção já nós, portanto, este ano vamos aprendendo, não é? Portanto, este ano melhoramos mais um bocadinho, a nossa opinião. Acho que melhorava um bocadinho. O que é que acontece? Desde que nós sabíamos mais ou menos que íamos ser nós a avançar com essa seleção, começámos a fazer a observação de jogos desde dezembro, bem dizer, a partir do início do mês de dezembro, começámos a fazer a observação de jogos, íamos aqui a um lado, íamos ao outro, íamos vendo os clubes, principalmente aqui no Sub-14. Portanto, depois, a partir daí, vimos sensivelmente dois jogos dos clubes. Depois, a partir daí, o que é que nós decidimos fazer? Porque poderia acontecer, ficámos logo, portanto, nessa observação, ficámos logo mais ou menos com uma ideia dos atletas, o que é que jogavam ou não. Mas depois também para não nos falhar nada, e também para dar oportunidade a todos os atletas, ou alguns que se calhar naqueles jogos de observação não participaram, ou então que nesses jogos até que não estavam lesionados, ou então que nesses jogos o rendimento não foi melhor, nós decidimos promover então 4 treinos de observação que decorreram nos dias 6, 8, 13 e 15 de fevereiro. Esses 4 treinos de observação e captação, a intenção mesmo dessas foi mesmo isso, em que nós, também para vermos, analisarmos um pouco até que ponto da parte dos clubes havia uma recepção para ajudar a seleção. Então, nos 2 primeiros jogos, nós pedimos, portanto, nos 2 primeiros treinos, no dia 6 e no dia 8, pedimos a todos os clubes que têm informação, que são novos os clubes, São Pedro de Cova, Montezelo, Sport Rio Tinto, Ataiense, Gondomar, Sousense, Fanza, Gens e Atlético Rio Tinto. Portanto, enviámos para esses clubes para que nos enviassem para nós, para esses 2 treinos, atletas do setor defensivo, setor intermédio, setor ofensivo, para nós analisarmos e vermos, portanto, exatamente porque podiam os atletas nos jogos em si tinham calhado mal, e então ali naqueles treinos mais perto de nós podíamos até nós mudar a opinião. Depois, esta primeira fase destes 2 primeiros treinos, depois partíamos para os outros 2, assim analisávamos que era aqueles nossos atletas que nós já tínhamos observado que víamos que se calhar já eram para serem selecionados, e então se os clubes não tivessem mandados naqueles primeiros treinos no 6 e do 8, então para os treinos de 13 e 15 já cabíamos esses atletas. E talvez mais alguns que ainda tivéssemos dúvidas de seleção, que estiveram nos treinos de 6 e dia 8 para limar e tentar comentar segundo aquilo, as nossas ideias que nós tínhamos,
temos arranjado um plantel de 20 mais 3 guarda-redes, ou 21 mais 3 guarda-redes, e íamos então, depois da nossa observação, desde dezembro e após estes 4 treinos, então íamos partir para a seleção final. De salientar que houve atletas que nós, sim senhora, falámos, e eu falei com os coordenadores que não havia necessidade de estarem lá esses treinos de captação, porque isto é uma seleção e, quer dizer, não vale a pena, e toda a gente sabe, o Cristiano Ronaldo também vai fazer treinos de observação à captação, pode até estar lesionado e se recuperar bem até joga e é titular. Portanto, houve 6 atletas que não foram esses treinos, que previamente, pela observação que nós tínhamos dos jogos que foram feitos, portanto, eram jogadores que se integravam bem naquilo que nós pretendemos para a seleção e não foi necessário. Destes 4 treinos que nós fizemos, compareceram 34 atletas, portanto, oriundos desses clubes. Destes 34 atletas que compareceram, nós selecionámos 18 e houve então esses 6 que não tinham ido, que pronto, ficaram, então constituímos, complementaram e constituímos um plantel de 21 jogadores mais 3 jogadores, portanto um plantel de 24. Tentámos deste modo observar os jogadores, dar oportunidade também aos clubes, porque estão inseridos também no Conselho de Bomar, e não estar a dizer, olha, só porque eu só jogo na segunda divisão não tenho direito a ter lá um atleta, também se calhar para promover e se calhar talvez algum prémio que os clubes possam ter dado aos seus atletas, porque pronto, se vissem que se calhar até poderiam não ter capacidade para integrar a seleção, mas só pelo facto de irem lá treinar a seleção se calhar gera um incentivo para eles, um rendimento se calhar depois melhor na escola, um rendimento melhor no clube, uma motivação extra. Tentámos também fazer isso para de maneira que pudéssemos também não falhar, observar mais alguns jogadores que, conforme disse, naqueles jogos que foram observados, poderiam não estar ao seu melhor nível, e também não perdemos essa frase, e portanto, partiu daí essa seleção. Sei que não agradámos a todos, houve quem não. Eu ia chegar aí, acho que houve quem não alguns comentários mais desagradáveis. Sei que faz não parte sei do que processo de não decisão. agora é aquilo que eu posso dizer, e toda a gente sabe em qualquer seleção. O Fernando Santos fez, antes de ir para a França, fez não sei quantos jogos com não sei quantos jogadores e depois acabou só a levar aqueles que eram as seleções que faz. Portanto, é isso. E o que é que acontece? Dentro daquilo que nós pretendíamos para a seleção, era isso que nós vimos, observámos, os atletas, encaixava aqui, encaixava ali, analisámos. Agora não podemos, se eu pudesse levar os 40 aos 34 atletas que lá apareceram, se pudesse levar, levava. Não é possível. Pedro? Não, só queria dizer já, vai ao encontro das palavras que o Fernando também disse, que é, nós aqui em Gondomar, já falámos isso a semana passada, somos grandes na formação, se calhar somos dos melhores a nível de formação. Só pecámos não termos as infraestruturas, falta-nos isso, para desenvolver as grandes formações. E como referiu o selecionador, há clubes que eu gostava de referir, que é o caso do Montezelo. O Montezelo às vezes faz milagres com a formação, com as limitações que tem. É um clube que no Conselho de Gondomar faz muito e acaba por formar um pouco para os outros clubes. E depois, se calhar, atletas que foram encontrados com Montezelo são divulgados nos outros clubes. E acho que isto da seleção é uma boa forma, como também já foi dito, de divulgar a formação do Conselho de Gondomar e dar uma grande motivação a estes jovens que são o futuro para amanhã. João, que resposta é que tens tu para aquelas pessoas que às vezes acusam entre aspas, mas que dizem que a seleção serve para depois outros clubes irem lá buscar os melhores jogadores? É assim, não tendo tu responsabilidade, aqui só te pede. eu acho que hoje em dia, da maneira que é feita, que os clubes estão, a divulgação que existe, hoje em dia nenhum clube consegue esconder os jogadores. E estamos a falar de situações que, se a qualquer clube destes aqui do Conselho tem a formação, estes 9 clubes têm a formação, seria cá o Porto. O atleta vai logo, então o país é menor, porque não pensa que vai ter ali uma reforma antecipada. Não conseguem esconder, portanto não é fácil. Eu penso que numa situação dessas, acho que é bom
e mesmo depois até para rendimento do clube. O atleta estando motivado consegue estar e evoluir muito mais depois para o clube. O que é que os clubes devem fazer? Em minha opinião, os clubes devem criar condições de maneira que o atleta se sinta lá bem. Se nós estivéssemos a falar há anos atrás, quem é que tinha um sintético? Tinha o Gondomar, tinha o Sousense. Então era muito fácil sair de um outro clube qualquer ou para o Gondomar para o Sousense. Hoje em dia nós já temos 5 clubes com sintético. Eu não tenho informação certa sobre o Ataiense, se as camadas jovens treinam em Algodão, não sei se não treinam. Mas treinar em um sítio e jogar em outro. Treinamos em Algodão 2 vezes por semana e uma vez e jogamos em Atenas e treinamos em Atenas. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E dos 9 clubes de formação aqui no Mar, estamos atualmente com 5. É o Atlético Feitinho, o Gens, o Fanzas, o Sousense e o Gondomar. São os 5 clubes que têm sintético que cativo muito e penso que ainda muito na mente dos pais, funciona um pouco este sintético. Os outros 4 clubes, São Pedro da Cova, Montezelo, Sport Rio e Atenas, têm campo pelado. E o que é que acontece? Nesta aqui, em 9 clubes com formação, 4 têm pelados, quase 50% de campo pelados. O que é que acho que isto provoca no futebol? Uma fuga para o futsal, uma fuga para outros desportos que acabam por levar porque não levam com o pó quando está calor, não levam com o pó do pelado, não levam lá com o filtro encharcado quando está completamente encharcado de água, não estão ali ao ar livre. Penso que acaba por fugir um bocadinho. Acho que, conforme tinha dito antes há um bocadinho, esses clubes do Nova de Gaia, penso que a maioria, se não todos, já estão com campo sintético. Não, todos, já algumas estão a mudar o primeiro sintético. Outros já mudaram. Na Maia já estão mudando outra vez. Na Maia acho que um dos últimos clubes a ter o sintético foi o Interno de Eiros, já tem. Falta só o Abaixetas é que não tem. São Abaixetas, portanto, e nós aqui no Baluarte. Mas este também já está a ser tratado. E agora até o Mar Canaveses, que estava tão longe dos acontecimentos. O Sr. Presidente da Câmara vai acabar o terceiro mandato e brindou os 5 clubes que não tinham sintético, todos com sintético, desde o Constância, Vila Boa de Quis, Vila Boa de Quis, Liberação e Tuías, toda a gente vai ter sintético. E é o caminho é esse. Mas desculpa eu interromper pelo raciocínio, mas dizer-te só o seguinte: os atletas que fogem não fogem para o futsal, fogem precisamente para os clubes que têm condições melhores para o sintético. E eu posso dar exemplos, que não os vou dizer hoje, mas, por exemplo, em Gondomar existe um clube que tem 2 equipas formadas com base nos atletas do Ataiense. Tem uma equipa de júniores que 9 elementos eram do Ataiense, e tu deves conhecê-los. Por isso, não fogem para o futsal. Para o futsal, se a memória não falha, saiu um atleta que agora já voltou para o futebol 11. O resto é tudo para os outros clubes. E a prova disso, o desenvolvimento não é um desenvolvimento equilibrado. Embora eu não estivesse a contar a quando das nomeações e da origem dos atletas, o Gondomar e o Sousense têm uma projeção absoluta nessa seleção. Se eu contei bem, estão aí 17 atletas ou 16 atletas das 2 equipas. 12 atletas de Gondomar e 6 atletas. Uma equipa mais um suplente e mais. Por isso, a resposta está dada, até pela forma da seleção. E nós no clube, quando recebemos o e-mail da Federação das Coletividades para fazer a convocatória para esses treinos preliminares, em que pediam no máximo 3 atletas nesse meio, e eu tenho acesso a todos os meios que temos no clube, eu leio, quero que saiam. Eu falei com o coordenador e a resposta é: e vale a pena. Vão aparecer lá minutos que já se conhecem, que estão habituados a jogar juntos, e é verdade. E eu recordo-me, e voltando mais atrás, a época 2007, 2008, 2006, 2007, 2007, 2008, quando eu estava a treinar os iniciados do Sousense, formou-se uma seleção, houve uma seleção dessas. Eu fui a uma reunião e fui expulso da reunião. Ninguém me pôs lá fora, mas tentaram dizer que eu estava lá mais quando vi a lista dos atletas. Eu do Sousense levava lá 4, mas vi uma equipe, um clube, a apresentar 15. E disse: mas isto é possível? 15. E os outros? Nem uma equipa completa, mas 4 suplentes. E os outros? E este ano nem fiz muita força. Não fiz muita força porque era para estar a mostrar aquilo que nós temos, porque os clubes, quer as pessoas queiram, quer não, não me ocorre outro nome, mas eu não vou dizer asneira, vou dizer tiram atletas uns aos outros. Isso é verdade.
tentam tirar equipas completas, e esse momento em que todos se encontram e em que os diretores e pais muitas vezes estão distantes, dá oportunidade àqueles que vivem a vegetar do trabalho desses clubes que não têm as condições de vir com nós temos relevado hoje não têm, venham para lá. Nós, ateense, temos exemplo disso. No início da época tivemos elementos de um clube do Conselho de Gondomar dentro das nossas instalações para tentar levar uma equipa de benjamins. Nós temos duas este ano. A equipa principal, que é aquela que vem desde os Traquinas juntos, foi convidada na totalidade, menos os treinadores, a ir para um clube do Conselho de Gondomar, dentro das nossas instalações. O que aconteceria se nós colocássemos esses atletas assim, ali livremente? Nós hoje não conseguimos, e tu, João, sabes que os atletas jovens e os clubes não estão protegidos. No fim da época, o atleta é livre, joga onde quiser. Isso tem custos. Há bocado, e bem dizias, vocês treinam em Valbom, treinamos em Valbom, mas isso custa dinheiro. Nós não estamos lá de borda. Cada atleta sénior que treina, paga para treinar. Cada atleta jovem que está lá para treinar, paga para treinar. Quando chega a altura de assinar os protocolos e de receber subsídios, o ateense não recebe o subsídio que tem direito, porque a conta da ocupação do espaço, a conta da luz, a conta da água e do gás que são gastos, são todos retirados por atleta, porque há uma contagem efetiva em todos os treinos. Por isso, nós estamos lá para não perdermos mais do que aquilo que perdemos, para tentar não perder mais e, se possível, recuperar. E o que é certo é que, com esse pedido que fizemos ao município e que nos foi concedido passar 3 ou 4 meses termos pedido, conseguimos estancar a razia que nos estavam a fazer e conseguimos ir recuperar atletas que andavam indecisos ainda. Porque ao recuperar o atleta, recuperamos o pai também. Mas isso é uma situação muito pontual. Hoje, os atletas já têm uma capacidade de competir diferente. Porque tu sabes muito bem que é muito diferente jogar futebol no pelado e jogar num sintético. Colocar miúdos que não estão habituados a treinar nesses espaços, com outros que estão habituados, é para serem marginalizados. E aquilo que há bocado comecei é para terminar, os 4 atletas que foram lá do Sousense da altura, na sua totalidade, na competição toda, jogaram 24 minutos. Mas, não foram dadas as mesmas oportunidades. Mas pegando agora mesmo nessas tuas palavras, o que é que acontece? Naqueles 2 treinos que nós pedimos para os 6 e 8, nós tivemos o cuidado de, para esses treinos, até não levar ninguém do Sousense e do Gondomar. E exatamente por isso, porque por aquilo que estavas a falar, que há uma grande dificuldade num atleta que está habituado a jogar no pelado. O atleta a jogar num campo com umas dimensões pequenas, que a maior parte dos treinos para se calhar num quarto de campo ou não, e chegar lá e estar a treinar logo com os jogadores que jogam na primeira divisão, com os jogadores que jogam no Nacional, seria muito ingrato da nossa parte estar a fazer essa situação. Por isso, nestes 2 treinos que nós pedimos para o dia 6 e dia 8, o que é que englobámos? Englobámos aquelas equipas com mais dificuldade, aquelas equipas que jogam no pelado, para que entre si, então entre eles aí, tentássemos ver se algum se chegava e foi essa a nossa intenção nestes 2 primeiros treinos, e então depois, porque também já o tempo é curto para começarmos a preparação, depois então os outros 13 e 15 era já ver se os clubes então mandavam aqueles que nós já tínhamos observado e mais alguém que se tenha salientado, dar-lhe uma outra oportunidade, porque também mesmo nestes 2 treinos, chegar lá e fazer um treino, um adolescente completamente nervoso, não é suficiente, então ia proporcionar-nos mais um outro treino para fazer. É aquilo que falámos há bocado, ou quem não pensasse que se calhar estávamos a gozar com as crianças, e uma das coisas que eu digo sempre é que eu também sou pai e sei como é que é isso, e portanto nunca da nossa parte, a minha equipa técnica, o nosso diretor, nunca acontecer uma situação dessas. Tentámos, e era mesmo para comentar essa situação que estávamos a falar, desses 2 treinos, não incluir à primeira vista, não quer dizer que sejam melhores, mas à primeira vista, os jogadores do Sousense, que tem 2 jogadores a jogar na primeira divisão, o Gondomar que está todo a jogar na primeira divisão, o Gondomar tem os jogadores a jogar no Campeonato Nacional, e chegavam lá atletas do São Pedro da Paula, do Montezeiro, do Penhense, e quer dizer, ficariam completamente perdidos ali na bola. João, e tu tens a prova disso, eu sei que tu és um indivíduo atento ao futebol e este aspecto da formação não te passa ao lado, pelo contrário. Tu repara que há 5 anos atrás era impensável algum clube no Conselho de Gondomar
fazer frente à hegemonia de futebol do Gondomar, do Gondomar Sport Clube. Hoje, eu não vou atrever a dizer que há uma equipa que já ultrapassou, mas que vai a caminho de ultrapassar. E só é possível isso porque tem umas condições de trabalho que, na minha opinião, são excelentes. Porque enquanto não as teve, tinha equipas deficitárias de competição, de capacidade para executar esse futebol, que ia buscar os atletas a Melves, a Covelo, a Rio Mau, miúdos que não tinham oportunidade de jogar em lado nenhum, então podiam jogar para o Soluzense, porque a carrinha do clube ia buscar esses atletas, e hoje, isto em 1995 era assim, era a realidade do futebol em Gondomar. Depois, o Soluzense começou-se a munir de ferramentas, quer humanas, quer também as físicas, campos e balneários, e hoje tem o que tem as equipas que tem e as competências que tem. E só é possível porque tem uma componente que é importante, que é o espaço físico, coisa que os outros não têm, por isso nunca vão poder ombrear isto de se falar em seleção e formação. Neste tipo de competição já é importante ganhar, não é importante só competir. Por isso é que há uma seleção, certo? Há objetivos a cumprir. E é ingrato, quer para o treinador, quer para os clubes que não têm a mesma condição dos demais, estar a fornecer para lá atletas que, se calhar, ao contrário daquilo, e muito bem referiste, porque eu defendo isso toda a vida, eu uma altura que me chamava o lunático, que era um atleta que não tem boas notas, não pode jogar futebol, não vem treinar para ficar a estudar. E os pais dizem, não, mas eu quero que o seu filho primeiro seja um bom aluno, para depois, ainda bem que falaste nisso, o reverso também acontece, que é, o atleta chega lá e diz assim, pô, eu aqui jogo sempre, chego lá, não jogo, eles são todos melhores do que eu, eles já se conhecem todos, eles não são melhores, eles têm outras oportunidades que aquele atleta não tem. Mas isso é muito difícil de explicar a um jovem de 13 anos, por isso, o ideal era que se projetasse o futebol para todos, de igual forma, que se criassem condições iguais para todos. Isso é o que não está a acontecer. Essa situação que eu, continuando, que é isso, que acho que essa parte da pergunta que tinhas feito, se vai perder o atleta, se não vai perder, é aquilo que eu digo, acho que os clubes devem tentar criar condições para que o atleta e o jogador se sintam bem lá. A parte das infraestruturas, depende também de apoios extras, porque se for possível, se fosse possível da parte das autarquias, como Vila Nova Gaia, como Maia e outros, que pudesse todos os clubes terem sintético, era ótimo. Depois, a partir daí, acho que o pessoal qualificado, eu defendo, às vezes chamaram-me, disseram, não concordo muito, mas eu defendo que, da maneira que está hoje em dia, que os melhores treinadores deviam estar na formação. Deviam estar na formação, os melhores treinadores. Porque é daí que se começam a dar os primeiros passos para quando eles chegarem a cenas. E os clubes hoje em dia, enquanto aqui há uns anos atrás as empresas estavam todas cheias de dinheiro para sustentar aqui na série, agora é necessário começar a apostar muito mais na formação. E essa formação, se os clubes tiverem pessoal qualificado, tiverem boas condições para começar a treinar e a orientar os adolescentes, jovens atletas, acho que mais tarde o clube vai tirar proveito disso. João, estamos na reta final do programa, apenas recuperar algo aqui que o Fernando disse, e não querendo fazer comparações, também não é. O intuito deste programa não é andar aqui a comparar quem é melhor ou pior. No futuro iremos potenciar um ou outro jogador, mas isso tem a ver com referências e porque há uma projeção natural de quem tem resultados. Mas pegando nesta comparação, Gondomar, Sousense, Gondomar, e tu já estiveste num clube, já estiveste no outro, e não te vou perguntar quem é o melhor, porque isso é injusto e é ingrato. Nem eu disse. Não, eu também não tenho. Eu não sei quem é melhor. Não. Sei que um se aproximou do outro. Claro, mas isso tem a ver com condições humanas e físicas. Exatamente. Mas essas condições humanas e físicas permitem que outros cresçam, ou seja, há aqui alguma espécie do eucalipto que seca toda a volta. Isso acontece, ou na tua perspectiva, e não estou agora a apontar como selecionador, apenas como observador atento, como o Fernando disse muito bem, do fenómeno desportivo jovem em Gondomar. Não é fácil, e eu acho que nestas idades os pais não têm muita influência. E não é fácil estar a dizer se um pai ou um atleta qualquer recebe um convite de Gondomar,
ou-se o convite de Sousense, ou recebe um convite dos Gens. Estou a falar dos Gens, não podia falar de São Pedro da Cova ou Montezelo. Acho que ainda atualmente o Gondomar e Sousense tem uma predominância grande no futebol de formação. Se bem que há aqui um clube, penso que vocês sabem, que em número de atletas, e se vocês virem, tem aqui a relação dos atletas, que em 2016, 2017, eram 124 atletas de sub-14 em todos os canais de formação, e o que acontece, aparece aqui um clube, que é o Estrela Fãs, com mais número de atletas. Pronto, comparando com os atletas que têm no Sousense e os atletas que têm no Gondomar, aparece com mais número de atletas. Agora, o que é que acontece? O Gondomar tem... Não estamos aqui, desculpa interromper o raciocínio, mas ao referir esse número, e eu também com as responsabilidades que tenho também ao nível da formação, não estaremos também a criar, ou não haverá clubes que estão a criar o futebol negócio, ou seja, eles pagam, portanto, se pagam, quantos mais eu tiver melhor. Isso corremos esse risco. Assim, eu não conheço, pode acontecer isso. Pode acontecer isso e dizer assim, porque a formação paga, como foi dito há bocadinho, pagam para ir treinar, se bem com o clube, gasta água, gasta eletricidade, mas a formação paga. E é lógico que se houver um clube que tenha 100 atletas a pagar 10 euros, já dá 1000, não é? Portanto, se tiver 1000 atletas, ainda mais dá. Mas esses clubes gastam muito dinheiro nisso. Aliás, se um dia tu fizeres um exercício, não sei se já o fizeste ou não, de quanto é que custa um atleta a um clube dos vários escalões e somares. Mas é que nem imaginas o quanto. E nós já o fizemos, porque qualquer atleta a nível sénior que saia do clube a meio do processo, paga para sair. Se não for dispensado pelo atleta. Paga mesmo. E a conta é apresentada até aos quilómetros que ocorrem dentro das viaturas do clube. E custa muito dinheiro. E se nós formos a ver, hoje, se os atletas forem para um ginásio, pagam 30, 40 e 50 euros. E se um clube vai pedir ao pai para pagar 10 euros e ele tem 3 treinos por semana e está ali a tomar sempre banho, tem um médico ou fisioterapeuta que o acompanha, tem ao domingo para ir para um lado para o outro. E o treinador. E o mais treinador e todas as outras despesas que existem. Mas é que as pessoas não fazem esse raciocínio. Não conseguem fazer. Para eles pensam que não, isto é tudo só dinheiro para os treinos, não está, não serve nada. Ainda existe muito isso. Infelizmente. Existe muita restrição. Um atleta, pronto, eu nunca estive à frente de um clube, mas também sei fazer contas, não é? Eu não sei ver aquilo que eles gastam e os medicamentos que gastam com as pomadas, tudo isso. Eu até há 2 anos atrás tinha a sensação, mas não tinha a certeza. E tirei este curso intensivo de dirigente e tive que aprender rapidamente estas coisas todas. E comecei a não acreditar, a dar importância àquilo que não dava antes. Ao simples facto de deixares uma torneira a pingar, ao simples facto de deixares uma lâmpada ligada mais do que o tempo determinado. Aprendi a fazer isso. E então, quando comecei a aprofundar os acontecimentos e os custos por atleta dos vários escalões, porque o tempo de treino é diferente, a permanência nas instalações é diferente, eu comecei a ter medo de dizer aquilo que tinha visto. Porque conversar com um pai e explicar isto é muito complicado, os pais não acreditam. Ainda no outro dia dizia alguém, se o senhor tivesse uma filha e colocasse no balé e ver quanto é que pagava. Eu quando falava de futebol negócio, não tanto nesse aspecto, mas mais se calhar até na base da formação, naquilo que, entre aspas, se chama as academias, porque algumas mais não são aglomerados de jogadores. Aliás, se a gente perder um bocadinho de tempo, um dia ir um sábado a alguns clubes ver o que são aqueles treinos. É para enganar. Por isso é que eu estava a dizer, se não estamos a criar aqui um futebol negócio, porque esses miúdos chegam, treinam, já vêm equipados, treinam, estão lá 50, pagam e vão embora, nem sequer gastam em água. E por vezes não podem ser orientados não é preciso ir mais longe. Não é preciso ir mais longe. Isto está uma discussão muito longa, uma conversa muito longa. Não é discussão, uma conversa muito longa. Basta pegarmos nos clubes de Gondomar todos, que têm equipas séniores, irmos ao plantel sénior e verificarmos quantos atletas é que estão na equipa sénior a disputar os campeonatos nacionais que tenham jogado, só vou dizer, 2 épocas no clube de formação. Não vou dizer mais.
Só digo 2 épocas. A jogar não é para fazer monte, não é para fazer 24. A jogar, a competir. Porque a lei obriga agora a ter lá 3, por isso, a competir. Eu gostava que fizessem essa reflexão. E essa é uma discussão que devemos ter. Mas isto não precisamos de mais tempo. Muito mais tempo. Isso é aquela formação que eu me pergunto muitas vezes, e para mim, que felizmente a carreira de treinador treinei todos os escalões, desde os sub-10 aos séniores, tudo. E já me fiz essa pergunta a mim próprio. Estamos a formar para quê? E o que eu sei que estou a formar, mas o para quê é outra pergunta que se calhar estava aqui quase para um congresso de futebol. Ó João, desculpa, não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre isso. Não, eu penso que numa situação, eu acho que devemos sentir bem com aquilo que estamos a fazer. Claro, isso é diferente. Estamos a formar aqui, porque depois nestas idades tem que haver uma sensibilidade muito. Há aqui uma coisa, e agora é jeito de despedida, e estão aqui 3 treinadores. Em Gondomar não se formam só os jogadores, também estão a formar treinadores, e isso também é importante. Os clubes também estão a dar condições, uns mais lentamente do que outros, mas também estão a dar condições para que os treinadores possam expor aquilo que são as suas ideias e as suas competências. Eu acho que sim, defendo essa posição, mas há bocadinho, e o Mendes falou bem, o Ateiense é dos poucos clubes que manteve o treinador e está na linha d'água. Se nós virmos na primeira divisão, acho que estão 5 treinadores que mantiveram. Dos 18, 15 já estão a bocado cometi um lapso, o Alfenense, do Nuno para baixo, também não todos os outros é colocado. O Augusto Inácio sai com o Moreirense, ganha a Taça da Liga, já era os melhores. Mas o João não é por aí o caminho. O caminho não é dispensar treinadores. Não. É isso que eu estou a dizer. Sabes, o caminho se calhar era formar dirigentes. São os únicos que não são obrigados a ter formação. Isso então era outro programa. Exatamente. Eu hei de fazer até no meu último dia formação para dirigentes, mas serem avaliados, terem que andar agora a pagar para ter cursos de formação, para não perder, ter créditos, para não perder a cédula profissional. E agora chama-se cédula profissional. A minha, quando me passaram, foi um diploma treinador, agora chamam-me de cédula profissional. Se me permites essa situação, e aproveitando o tempo para terminar, acho que é uma pessoa que merece, não tem qualquer problema em dizer, e atualmente os júniores de Gondomar estão em primeiro lugar para ir disputar a fase de subida, e o diretor que estava aí, conheço perfeitamente, que é o Andrade, trabalhou comigo, e eu se calhar digo que grande parte da responsabilidade deste sucesso que os jovens estão a ter tem a ver com o diretor Calé, porque trabalhou comigo e eu sei que a Calé tivemos sucesso também juntos, portanto não querendo estar a meter outros nomes, acho que é uma pessoa que merece, e no seguimento da conversa que nós tivemos, porque estávamos agora a ter, que se calhar cursos para diretores, e se calhar é bastante importante, e ele está a ter, para mim estou convencido que grande parte deste sucesso é deste. O curso para pais. Sim. Os pais são os mais fáceis de resolver a questão. O problema falou-se de situações lamentáveis na formação em Espanha. Sim, é verdade. Violência, mas o problema lamentáveis jogos iniciados. O problema nunca está nos pais, porque os pais nós temos duas situações, duas formas de resolver a questão. O problema está na falta de. Eles não fazem propósito de capacidade de liderar processos dos dirigentes e que muitas vezes alimentam os egos dos próprios pais. Se um dirigente souber dirigir de facto aquilo que está a fazer e se sentir enquadrado naquele espaço, não vai cometer lapsos de muitas vezes o treinador está a treinar os filhos, os atletas, e os pais estão a assistir, e quem está a dar o calor e a acender a chama aos pais é precisamente o diretor daquele escalão que está a pôr a fogueira toda ali em efervescência. Por isso, quando se quer ter êxito, tem que se levar amigos para o dirigismo. E a única fase em que em Camadas Jovens tive 4 anos consecutivos de êxito, cheguei ao clube, arranjei inimigos, mas ninguém desses clubes, foi um poderoso do Sport Vivinho, eram dirigentes do meu escalão. Os dirigentes do meu escalão eram meus amigos. Só não era meu amigo, massagista, era de todos. E eu tive êxito, porque tinha a certeza que ninguém ia dizer o que se passava nos balneários, ninguém me ia fazer conluios com os pais, porque os pais é a coisa mais fácil de resolver. Muito importante. Claro. Mas há treinadores que sabem educar os pais. Isso. Bem, estamos já na reta final do programa, hoje muito extenso, aliás, 1h30 passou. Mas foi bom. Mas foi bom, passou no foguete, é sempre bom falar
da formação. Agora, acho que vais falar disso. Exatamente. Quarta-feira, às 20h30, estou certo? Gondomar Valongo, a segunda jornada deste torneio Interseleções Conselhias. Doutor Adriano Pinto. João, foi um prazer enorme ter-te mais uma vez aqui. Foi nosso, meu, não vinha aqui da técnica, os meus diretores, o prazer foi nosso, desejamos as maiores felicidades para o E estamos sempre ao vosso dispor também para divulgar. Vamos estar sempre atentos então à seleção da Câmara Municipal de Gondomar, a seleção Douro de Gondomar. Tudo dito por esta semana. Para a semana voltamos com mais um Futebol Douro.